Vamos dar início a outro capítulo falando do mesmo tema, né? Sobre um pouco sobre a vida como um todo, só que num aspecto em que a Joana vai focar mais na parte da nossa consciência, que a vida ela tem, acredito que um dos objetivos seja essa ampliação de consciência, esse alcançar de níveis, né, que nós estamos tentando. E se nós analisarmos assim a vida desde o feto, né, todo o processo da gestação, o desenvolvimento dos arcos embrionários, né, onde tudo começa como um aglomerado de células disformes e vai repassando um formato e um desenvolvimento muito complexo, como se recriássemos ali toda a nossa evolução enquanto seres espirituais, desde um réptil até o início de um mamífero e um ser humanoide, né? É esse processo independente da evolução espiritual, ou mesmo naqueles casos em que o nascimento é quase espontâneo, né, de espíritos que precisam reencarnar naquele momento, ele se dá, grosso modo, em 9 meses, um pouco antes, um pouco depois. Alguns casos até não conseguem vir a termo, mas o processo natural biológico de aproximadamente 9 meses, ele acontece da mesma forma, como se aquele avatar reprogramasse as suas conquistas evolutivas e então renascesse com aquilo já alcançado. E isso é uma forma de herdar também a nossa conquista genética, enquanto seres humanos, né? Mas nós também herdamos a conquista da humanidade. A partir do momento que o homem pisa a Lua, todos nós chegamos num patamar evolutivo, que é o que a Joana vem falar do 100º macaco, né? E a partir do momento que naquele experimento que os cientistas fizeram, um dos macaquinhos se deu conta que lavando lá a batata doce ele conseguiria digerir, todos os outros, mesmo os que não estavam ali, né, começaram a fazer o mesmo. Primeiro, os que estavam próximos imitaram, acharam bom, e depois todos, por intuição cósmica, começaram a lavar suas batatas doces, e isso foi uma evolução para a humanidade. Então, existe esse salto quântico enquanto raça, né? Engana-se aquele que acha que ainda dessa forma muito primitiva, que vive para a sua prole e para os seus. Nós somos uma equipe, nós podemos estar revoltados e nos sentirmos muito ameaçados por algum complexo ou por alguma circunstância, mas, de fato, há uma família espiritual no planeta mesmo, né? E a figura de ovelhas do mestre, né? Que Jesus fala que conhece todas as suas ovelhas, né? Uma a uma, e sabe o potencial de todas. Então, acredito que isso se torna um pouco mais familiar visto dessa forma, e não numa perspectiva de estar, né, solto num mundo imenso, que não é tão imenso assim, né? Então, gente, existem vários conceitos, assim, novamente, né? Eu gostaria de saber se vocês gostariam de iniciar por algum ponto, alguma coisa que chamou mais atenção, algo, não sei, que vocês se interessaram mais na leitura. Não, aqui, Carla, quando o pensamento arcaico vigente nesse estágio, como o homem primitivo, representa uma grosseira manifestação do psiquismo divino. Então, isso me chama a atenção, a questão, naquele estágio já tem algo de divino. Sim. A gente pensa divino como algo puro e nós impuros, né? E o selvagem mais ainda. E um canibal nem se fala. E um verme nem é vida ainda. Mas não, tudo nasce de Deus, né? Uhum. Então, com certeza, a ideia que passa, assim, quando a gente vê o texto da Joana, ela vem num crescente, né? Uhum. E ela já cita aí Deus. Uhum. Então, aquele carvalho, aquela bolota, aquela coisinha que começa pequenininha, também tem Deus ali, óbvio. Uhum. Só que nós somos expressões de Deus. Então, nós somos expressões mais ou menos grosseiras. Por isso que o perispírito também vai se adelgaçando conforme vai ficando mais sensível, né? Conforme vai se purificando. Uhum. Assim como aquela pedra grosseira com areia, com o passar dos anos, ela vai virando um diamante. Então, na verdade, o homem primitivo ele tem também esse Deus primitivo. O arquétipo é uma ideia inicial, há um instinto de algo superior, que vem como uma emoção, um medo,
uma Começa euforia. com o medo, né? Começou a primeira sensação, a primeira emoção foi o medo, né? Exato, é o que ela nos cita mais de uma vez, né? E então, assim, o pensamento dito arcaico, primeiro que inicia uma consciência, né? Então, o ser humano ali, ele já não... Ele realmente começa a se dar conta de ser uno, de ter algo externo, e começa com as ideias primitivas de uma vida fora dele. Isso que tu está colocando, tá vendo aqui, esse automatismo, pensamento primitivo, o amor de Deus no cerne do ser em é isso que tu está falando. No cerne já existe o amor de Deus nesse contexto todo de formação. Isso? Sim. Vou dizer a mesma coisa, mas é porque eu me lembrei quando tu falasse que nós somos espíritos criados simples e ignorantes, né? Mas existe na criação a chama divina. É. E a gente, eu acho que tende às vezes, se atrapalhar ou confundir uma visão de um processo evolutivo quase que, digamos assim, só biológico com o evolutivo psíquico. E aqui o que a Joana vem trazendo é justamente essa formatação biológica, como vai se procedendo, mas nós, na criação, nós já somos a centelha divina do Criador, né? Só repetir. Nós estamos, com certeza, destinados a algo. Há um processo inteligente por trás desse desabrochar. E depois do cume do nosso planeta, que ela cita como pensamento cósmico, né, que alguns poucos atingem, tendo Jesus como uma expressão máxima, que passa todas as expectativas que a gente poderia alcançar, existem ainda outros que ela vai citar, que a gente ainda não tem conhecimento, que seriam ampliações ainda maiores. Então, dentro da nossa pequenez, vamos dizer assim, nossa simplicidade, há uma singularidade. Há algo ali, há um diamante por trás daquela rocha, né? Então a gente vai sentir isso de várias formas. Uma criança, por exemplo, quando ela se sente muito emocionada por alguma questão ou até incomodada, ela sente muito dor de barriga, né? É tudo na barriga, está com dor de barriga, não quero ir para a aula. E nós, às vezes, crescemos e também temos dores, né? Dores do corpo, mesmo doenças que vêm por questões que ainda não conseguimos nominar. Então, a ideia de arquétipo é realmente uma ideia inicial, primitiva, arquétipo primordial. Há algo maior do que eu, né? Sempre haverá, que eu ainda não consigo me conscientizar, mas alguma emoção desperta. Daí ela cita o medo. Com como esse processo de desabrochar foi se dando nos primitivos, que a Joana fala, né? No começo, a gente começa a perceber, através da própria natureza, coisas acontecendo. Que o sol nasce, o sol se põe, que a água ela tem um ciclo, que chove, que tem trovoadas. Então, tudo aquilo vai causando sensações, emoções, sensações no seu homem primitivo. E ele também vai se dando conta de que há algo além, né? E se tu olhar, todas as coisas têm uma punção de vida. Tem uma características de evolução, né? De semente para planta, de planta para alimento. E tem uma cadeia e uma importância divina para... Exato. Então, assim, né? Nesse momento de primitivismo, em que há um arquétipo primordial, arcaico, que ela vai considerar como pré-mágico, ou seja, antes de tu conseguir sonhar e elocubrar com esses elementos, né? Como uma criança que antes de montar os bloquinhos, ela percebe que existem blocos e que se passa algum objeto, ele se movimenta, se o gato, né, bota a patinha, aquilo cai e causa uma emoção, e muitas vezes aquilo comove e pode dar um susto ou provocar risadas. Nós, primitivos, nossa raça também, ela começa a ser tomada por constatações, né, através do empirismo, começa a notar que algo está acontecendo e que aquilo surpreende e que aquilo avassala. Então, ali começa o desenvolvimento. Então, esse é um período em que passamos para depois, para um pensamento mágico, que é esse pensamento das fantasias, né?
que nós temos ali pelos, geralmente, talvez um pouco antes, 3, 4 anos, começa a contar história, né? Começa a ter fantasias. Então, o homem primitivo, de uma forma mais grosseira, também ele começa a perceber que quando o sol se põe, isso pode ter a ver com Deus, né? Que põe o sol e que ele vai ou não renascer no outro dia, né? Até hoje, no interior do Brasil, a gente tem muitas culturas ainda, principalmente tribos mais afastadas ou regiões ainda assim mais naturais, né? Preservadas ainda, que tem muito essa coisa do lobisomem, da lua, de quando os espíritos aparecem. Então, a partir daí, o homem começa a ser sonhador. Ele começa a criar suas primeiras hipóteses baseada ainda numa fantasia. Olha, o quanto nós temos ainda de primitivo com as questões atávicas do pôr do sol, né? Como assim? O homem, na hora do pôr do sol, é a hora do predador, né? Então, ele tem mais angústias, mais medos. E tu pode ver os prontos-socorros, normalmente aumenta consideravelmente o número de atendimentos no início da noite. Então, nós temos muitas coisas atávicas ainda que gritam, né? A nostalgia do pôr do sol, o medo da noite. Claro, e isso tudo foi criando, né, essas impressões dos nossos arquivos, tanto como ela cita também, o medo da morte, né? Porque muitos desses primitivos viram seus companheiros apodrecendo e isso ficou imprimido. Então, se apodrece, desaparece e é algo terrível. E nós temos às vezes um medo inconsciente, né? Então, aquela coisa também de tudo aquilo que foi passado de geração a geração, algumas crendices. Às vezes pode ser uma pessoa que tem um lado super racional, mas se vê ainda pega, né, por essas questões. Então, sim, até hoje, quando o sol se põe, né, como tu falaste, cada um vai criar um impacto, né? Então, com certeza, isso vão causando desenvolvimento também, com o passar dos anos, na raça, conforme ela vai conseguindo lidar com esse ambiente hostil e agressivo. Então, a necessidade de proteger a prole, de fazer grupamentos, né? Então, nesse momento se faz necessário. O homem tem necessidade também de se alimentar, e se vestir, e se proteger. E daí o instinto de conservação, que é um dos instintos mais fortes que nós temos, né? Então, realmente, para alguém se suicidar-se, ela tem que ter rompido todos os instintos mais primários. Porque basta ver assim, se estamos num ambiente muito alto ou muito perigoso, por mais que tu pense, eu estou protegida, por exemplo, aqueles prédios, né, que tem o chão, ele é transparente, tu pode ter certeza que aquilo às vezes é mais seguro do que um outro ambiente, mas o fato de saber que está olhando para o chão causa uma vertigem, aquilo causa uma emoção e naturalmente, quase inconscientemente, muitas pessoas não conseguem nem pisar para tirar uma foto. Porque aquilo realmente desperta algo que está arquivado, que a gente já vem trabalhando há muitas gerações, né? E, claro, o conceito de atavismo, não só enquanto inconsciente coletivo, mas também atavismo com vidas pregressas, né? Então, se nós colocarmos um contexto atual, existem tendências nossas, a gente luta, cada um de nós, com questões inconcebíveis pela razão, né? E que são questões nossas, cada um tem as suas e nos tomam muitas vezes. E que podem ou não ter sido aumentadas com a questão familiar, do meio ambiente, da própria cultura, né? Da sociedade. Mas o fato é que existem questões que a gente precisa tolerar uma vida inteira, que uma vida inteira não basta para nós conseguirmos esgotar aquilo e vencer aquilo, que é a força do que já foi feito. A gente olha uma vida e acha que é muito tempo, mas, na verdade, outras já aconteceram e outras virão. Então, estamos recebendo realmente a lei da ação e da reação. Aqueles que nascem, né, como diz o Livro dos Espíritos, com uma fé, e aqueles casos, ele faz a pergunta de pessoas que parecem que já nascem, né, e é muito objetiva a resposta do Espírito. O trabalho já foi feito. Então, agora é mais fácil. Naturalmente, aquilo já foi conquistado. Então, assim como a gente tem conquistas,
e algumas facilidades, também existem ainda algumas tendências dessa fase primitiva do nosso arquivo pessoal. Mas, enfim, a Joana vem nos falar, né, gente, que a conquista do ser racional, que seria o ser que, então se está chovendo, para eu não me molhar, vou me esconder aqui. E eu já vou aproveitar que tem feras que estão soltas, e para eu não morrer toda semana, né, alguém da minha família morreu mesmo, eu vou me proteger. E daí se cria o fogo, e daí aquele alimento eu consigo cozinhar, e daí eu consigo me alimentar melhor, consigo até guardar aquele alimento de certa forma. Então, esse raciocínio lógico, que ainda faz pouca parte de nós seres humanos, a gente ainda atua muito pelo inconsciente, então a gente mais faz coisas. Então, se alguém me feriu, a minha reação é xingar essa pessoa, porque ela é o elemento mal, e ela não poderia me ferir, porque eu estou me sentindo ferido. Então, eu reajo. Eu não raciocínio. Eu não penso que a pessoa não necessariamente está atacando a mim, ela está num processo. Seria o pensamento concreto, né? Do início da infância. Quanto mais concreto, mais infantil, né? Uhum. Quando começou a detectar essa necessidade de autopreservação, de se cobrir, de se cuidar, o fogo, enfim, isso aí já vem num processo de desenvolvimento do pensamento, já dá para dizer? Sim, aí começa aí criar começa. um raciocínio. Eu começo a perceber que se eu me organizar, se eu planejar, que as coisas têm uma lógica. Não é apenas uma emoção, uma sensação. Eu posso realmente usar aqueles elementos numa alquimia a meu favor. Esse tipo de raciocínio, né? Ele já começa a fazer parte, então, como uma conquista coletiva. E hoje em dia mais ainda. A gente sai com vestes, né? A gente fez moradias. É claro que essa evolução do pensamento, aí ele fala que no neocórtex aqui, que aí começa a formar. Então, claro que esse cérebro veio se modificando, do réptil para o mamífero, e essa evolução cerebral, física, enfim, que veio trazendo também essa transformação do pensamento. Veio formatando essa questão cerebral para que a evolução do pensamento continue nesse processo de crescimento, né? O corpo ele vai se adequando conforme a necessidade do espírito. Embora existam espíritos grandiosos, né, e em corpos debilitados, mas com um propósito, sempre com um propósito, né, ou um pedido do espírito, ou alguma impureza, alguma coisa que tem uma lógica ali, né, que às vezes a gente não entende. Embora isso aconteça ainda, enquanto raça, nós temos a necessidade desse corpo, dessa forma ainda, né, de veste para a nossa evolução. A tendência é que o corpo vá ficando cada vez mais etéreo, né, menos grosseiro, e que os próprios órgãos físicos eles se modifiquem, né, conforme a gente lê e ouve a respeito, né. Então, no nosso momento atual, o exterior fala do interior. Nós, enquanto raça, nós temos essas e até as nossas dificuldades, né, corpo. E esse momento. Mas ela vem falar que essa conquista do racional é de cerca de 10 mil anos, é muito pouco, né? Então a gente acha que né, passar pelo iluminismo, toda a razão, toda a arte, toda a cultura, tudo que foi extraído do mundo espiritual que vem para cá, e daí o homem intuído, um pouco mais sensível, né? Mas até pouco tempo atrás, né, certas barbaridades que hoje em dia, né, a gente condena, aconteciam e eram vistas como algo natural. E quem fazia diferente, que era alguém que era digno de fogueira, ou de prisão, ou tinha que se refugiar, porque aquilo era visto como incomum, né? Então, esse ser egocêntrico, né, em que ainda nós nos encontramos, centrado muito no ego, porque o que é o ego? O complexo do eu, ele é esse nascimento da consciência. Então, a partir do momento que eu começo a aprender a realidade sob a minha ótica, e eu começo a ter que resolver as minhas necessidades através da minha razão, eu formo um ego. Então, eu percebo que eu tenho que, em determinado momento, parar, me alimentar, que, em determinado momento, eu vou ter que me hidratar, que eu vou ter que dormir, que eu prefiro fazer as coisas dessa forma e não dessa.
que eu julgo as coisas dessa maneira, essa é a minha medida. Então, esse é um complexo também. Eu criei essa realidade. Tem um ego, as pessoas falam, tem um ego mais fraco, tem um ego mais forte, né? Um ego mais forte seria aquele ego mais neurótico, que tem mais defesas, e que consegue se proteger mais das agressividades psíquicas. E o ego mais frágil seria aquele que consegue e rompe mais fácil para conteúdos do inconsciente, né? Não necessariamente isso significa que um self está mais evoluído que o outro, né? É apenas um dos nossos complexos, é o complexo do eu. Embora a gente traga coisas, né, de outras vidas que vão gerar deficiências de neurohormônios e que nessa vida a gente vai precisar realmente de um tratamento especializado porque algo está ainda sendo resolvido, né? Como a gente continua durante toda a nossa trajetória, fazendo, né, aparando arestas, né? Então esse ego, que eu acho que tem muito a ver com o tema assim do nosso curso esse ano, ele é ainda aquele floquinho de areia, né? E a ideia é que o self, que é aquela pérola, seja descoberto e seja, enfim, burilado, né? Esteja comandando o ego e não o contrário. Porque nós, enquanto aqui estágio egocêntrico, de ego, autocentrado, nós não nos ocupamos muito assim com o nosso processo enquanto humanidade, no sentido que a gente potencializa o ego. Então, me torno um indivíduo neurótico, que se convence das suas limitações, porque realmente o ego tem um limite. Depois daquilo, ele pode romper, né? Então, nós realmente compramos essa fantasia de realidade, da nossa realidade. Então, eu sou indivíduo, classe tal, tal cor, tal etnia, trabalho com tal coisa, vim de tal família, sou de tal time, tenho tais crenças religiosas, esse tipo de gente eu gosto, esse tipo não merece. Fulano me traiu, é um cafajeste, aquele tipo de mulher não é para casar. E a gente vem, isso são verdades que a gente apreende. Essa flexibilização é muito rara. Por exemplo, se vocês sabem o jogo Xing? O Xing, se a gente abrir assim os jogos e fazer todo quem joga, né? Tu vai abrir, vai ter uma mensagem que ela não vai dizer: "Aê, você arrasou, vai em frente, que é aí mesmo". Não, geralmente é uma mensagem no nível mestre dos magos, né? Ele fala uma coisa e tu fica, tá, mas isso é bom ou ruim? E daí some o mestre dos magos, né? E a vida é assim. A gente começa a notar que, às vezes, o vilão da história precisou ser o vilão da história para eu me organizar e me defender. E não ver que eu que preciso, né, de repente, de um baque, de um desarranjo emocional, às vezes, para poder continuar. Então, essa coisa de certo e errado é muito relativo. A Marie-Lou von Franz, né, que é uma das ajudantes de Jung, principais, que traz muitos conceitos assim, junguianos, ela fala muito nessa questão, quando ela está falando do amadurecimento da psique, né, e de que, na verdade, algumas vezes não é o mal que está acontecendo, mas sim o inconsciente. Então, o inconsciente igual maldade, muitas vezes. E que é uma coisa que a Joana de Ângeles ela traz, ela relativiza esse conceito de bem e mal. Não, claro, num sentido de libertinagem, de que tudo pode, de irracionalidade, não nesse sentido. Nós já adquirimos a razão, e sim, a gente já sabe que existem leis a serem seguidas, né? A gente sabe que, assim como a natureza ela não vem ela louca, né? As coisas não acontecem do nada, as chuvas não se desenvolvem do nada, nem as catástrofes, nem a calmaria se desenvolve do nada, assim também a nossa psique não se desenvolve do nada. Então, a gente tem, sim, uma certa ordem a seguir. Porém, essa questão de mal e bem é um pouco relativo. Só que nós, super identificados com o complexo do ego, não conseguimos romper com a visão que nós temos de nós mesmos. A questão de que Jesus fala, né, deixar pai e mãe, seguir seu caminho, tornar-se quem se é, né, assumir
a minha potencialidade ou a minha fraqueza. Assumir a fraqueza é muito importante, né? Nós ficamos realmente potencializados naquela sede de poder, sede de se autoafirmar, então, de reforçar as minhas carências, muitas vezes, para eu não precisar me ocupar com o meu potencial. Então, nós fazemos muitas tramóias, né, para a gente continuar nesse nosso estágio inferior ainda. Porque, claro que é doloroso. Vocês lembram que a questão do self, do desabrochar do self, sempre é visto como uma derrota para o ego. Porque o ego é aquele rei tirano que quer ser servido. E se eu tenho uma alma a serviço de algo maior, eu vou deixar de ser servida. Isso vai me causar dor e sofrimento. Daí entram os extremismos, né? Mas quanto que eu devo sofrer? Qual é a medida? Ai, meu Deus, eu não quero. Esse jogo é a conquista da racionalidade. Tu é a tua medida, né? Ninguém melhor que tu deve saber. Só que é um trabalho. É uma gestação também, né? Não é uma coisa que a gente sabe o caminho. É um I Ching, né? Tá ali. É uma energia. Então, a gente tem que também, assim como os primitivos lidavam com a natureza externa, a gente tem que também aprender a lidar com a nossa natureza interna. Porque nós temos uma natureza, em alguns aspectos, ainda selvajada. E a gente tem que tentar, pelo menos respeitar. Já é um começo, né? Não morrer na praia. Então, esse é um começo. Então, com a evolução, né? A raça, a civilização vai se formando. Surge, então, ela fala do homo tecnológicos. Nós viramos seres virtuais, né? Então, isso acaba ampliando também. As notícias se alastram mais rápidas. Os vícios tomam proporções maiores, né? Tudo fica mais rápido. Claro que isso vão ter consequências, como a ansiedade que a gente vive atualmente, como a falta do limite entre o real e o imaginário. Mas sempre visando aquilo que se chama de luminoso, que seria realmente esse encontro, essa libertação para um outro nível de pensamento, um pensamento mais elaborado e mais conectado com o nosso eu verdadeiro, que seria um estágio de plenitude, de conseguir realmente se libertar dessas amarras. Porque a gente sempre pensa, né? Quando eu estou passando de uma fase para outra, né? Perto de me formar, por exemplo, gera uma ansiedade tremenda, mas eu nunca penso que depois disso vão vir outras coisas que vão ser boas também. O pensamento cósmico nos leva ao luminoso? A ideia... Já é. O cósmico já é o luminoso. Sim. Já é digamos, o ápice da... Né? Sim. Mas ainda além disso, vai haver, além disso, ainda mais. Sim. Né? Isso? Exato. Digamos que a gente, se conseguirmos, né? Que bom se a gente conseguisse um dia chegar nesse estágio de se superar. Ela vai citar, né, casos do Beethoven, do Handel, de pessoas ilustres do nosso tempo que venceram a si mesmos, que passaram por dificuldades seríssimas e que atingem, às vezes, trabalhando nas suas obras, chegam nesse ponto, né? E a evolução do pensamento, que nós vamos continuar evoluindo ainda, certo? Isso vai nos ajudar a estreitar os laços de amizade entre o self e o ego? Sim, completamente, porque daí o ego está a serviço do self e não o contrário. Porque nós ainda estamos... O self é a serviço do ego, se é que dá para se dizer isso, né? Então, o ego ainda empodera, ainda é quem governa. Então, eu estou no trânsito, que saco, não sai da minha frente. A gente nem se dá conta do ridículo. É bárbaro, né? Como a gente... Hoje uma pessoa ficou, acho que meia hora segurando a buzina. Eu nem sei qual era o motivo, acho que ele até tinha esquecido já o motivo. Mas é surreal. E assim a gente é quando está com fome, ou quando a gente sente que está sendo traído. Como aquele amor que era tranquilo vira em algo terrível. Como tudo pode se transformar tão rápido. Uma coisa é certa, a natureza não dá saltos e as coisas não acontecem à la louca nem no tranco, né? Joana vem falar, isso tem um processo,
vai bonitinho, daí tu pega uma pecinha, daí tu engata na outra. A gente que ainda tem as nossos atavismos. E é o ego que está pedindo mais, né? E daí ela traz como um marco, né, para esse salto quântico, de forma definitiva, a vinda de Jesus. Porque vocês imaginam uma época bárbara, onde se eu nasci albino ou ruivo, eu vou para a fogueira, porque tá estranho no galinheiro, né? Não vamos queimar, porque vai que contagia. Uma coisa assim, né? Ou se não, as adúlteras são apedrejadas, né? Tu vai morrer e todo mundo vai bater em ti, aquela coisa. E que um homem não saia de casa sem estar devidamente armado, né? Podendo ter um encontro com outro. Pessoas eram enforcadas. Então, corrupção a mil. Mas tinha o mínimo diálogo. Então, né? A humanidade somos nós. E daí vem o ser angelical. Um ser que com muita dificuldade viveu nesse aparelho. Que alguns espíritos, algumas obras falam que se ele não fosse crucificado, logo depois ele ia desfalecer, porque era muito desgaste energético, o corpo já estava esgotado pelo potencial, né, daquele motor sideral numa lambretinha, que é o nosso organismo físico. Então ele traz ele encarna e mostra com seu exemplo o que deve ser feito. A partir daí, há uma mensagem, que é essa mensagem cristã, de caridade, de amor, de tolerância. Ele fala que os mansos herdarão a terra. O meu jugo é suave. Eu fui ofendido, eu vou morrer, guarda a tua espada, porque quem perecerá pela espada vai morrer pela espada. Ele traz a lei verdadeira. Ele lava os pés, ele se humilha, ele carrega o fardo da humanidade, realmente se dispôs a isso, foi com esse propósito que veio, né? Totalmente entregue a uma causa. Eu e o Pai somos um, então, né? Eu já trabalho conectado com essa natureza, porque a minha natureza interna está completamente harmonizada. Não há necessidade. E ensina, né? Tem como seus principais seguidores as mulheres, que eram pessoas que na época eram, né, seres inferiores e que não tinham voz ativa. Muitas conviveu do lado de ladrões, de adúlteras, de pescadores simples, né? Então, essas foram o principal eleitorado de Jesus. Ele vem contra o mundo e provoca um alvoroço muito grande. Ao passo que ou você o amava ou você o odiava, mas ninguém ficava indiferente. Então, ele traz uma mensagem, como diz a Joana, de vida em abundância. Se o momento é trevoso, se as coisas parecem pequenas pelo nosso complexo, pela nossa animosidade, ele traz uma mensagem. Daí, quando a Maria de Magdala vai dizer que está com sede, que ela, uma mulher linda, pensem numa mulher que, segundo alguns autores espirituais falam, tinha uma beleza irresistível, é assim que eles descrevem, mas uma pessoa já de um nível espiritual um pouco mais, né, um pouco mais que a média, né? Veio, sim, com esse propósito de apostolado também, mas num corpo de uma mulher, e ela diz, eu estou morrendo de sede. Ó, tua sede é real. Então, vem, que é por aqui, né? E ela entra, apesar de toda dificuldade, se entrega àquele propósito e passa por uma porta estreita, mas abençoada, que é essa porta de vencer o mundo. Não fugindo do que tu está colocando, mas assim, retrocedendo um pouco e interpretando a questão da evolução do pensamento. E nós acabamos de falar agora 10.000 anos atrás. Quer dizer, o quanto o tempo nos mostra o tempo de evolução desse pensamento, que nos chega até hoje. Né? E eu ontem aprendi uma coisa, eu fui numa missa de 7º dia, né, que fui obrigado aí, e aprendi um pouco que o padre colocou, que ontem estava fazendo 2.772 anos da cidade de Roma. Quer dizer, Roma, que a gente fala ali, o reinado romano, quer dizer, isso já foi antes de Cristo, inclusive. E nós estamos falando de um processo evolutivo de 10.000 anos atrás, quer dizer, interpretando só a questão tempo
e evolução. Quer dizer, o quanto nós ainda levamos para evoluir e o quanto nós ainda temos que caminhar nessa jornada. Quer dizer, e o que nos leva exatamente é o que Joana nos passa, em termos de perspectiva, de evolução e de fé e de crença, né? Sim, com certeza. É muito pouco se a gente olhar para esse âmbito, né? É bem pouquinho. E a gente tem um marco em Jesus, então. Ele vem e dá esse salto quântico, ele acelera o processo. Nós ia demorar mais, né? Se propõe a isso. A partir dali, antes, depois de Jesus, né? E então há uma transformação de consciência. A partir do momento que essa energia toda é depositada nesse planeta, né, há também um processo que nós muda. Quando eu vejo que alguém... Tem muito isso na adolescência, né? Eu estou vivendo a minha vidinha pacata, inquieta, eu tenho um professor legal, um professor que vai no âmago do meu ser, que parece que fala para mim, que diz que vale a pena acreditar, que traz umas histórias legais e que me emocionam, e é isso que eu quero ser, assim que eu quero fazer. E essas inspirações que a gente tem, às vezes com artistas, ou com música, ou com os nossos pais, ou com alguém que eu conheci, ela é muito potencializada na figura de Jesus, muito mais. Então, causa uma coisa instantânea. Então, realmente, isso acelera também nosso propósito, né? Essa atitude de amor acelera a nossa consciência. Se conectando com o amor. E ainda falando na questão da evolução do pensamento, a nossa questão de todos nós, assim, eu que estou há 20 anos no Espiritismo, né, e eu sei o quanto eu me transformei nesses 20 anos. Foi uma mudança extremamente grande para mim, que era um estacionário há 20 anos atrás, e daqui a pouco eu despertei para essa caminhada evolutiva. E o quanto isso é para todos nós que entramos também nessa caminhada, estamos dentro desse processo de evolução do pensamento, né? O quanto essa manifestação chega no seu devido tempo. E eu, esse dia, estava colocando, que bom que isso tivesse começado muito tempo atrás, mas começou quando eu tinha 20 anos atrás, quando era o nosso tempo. Mas o quanto este processo, quando nós entramos nesse processo, ligado à doutrina espírita, dentro da questão evolução do pensamento. O quanto pouquinho já conseguimos evoluir, né? É muito raro isso acontecer do nada, né? Geralmente, se a gente fosse contar nossa história, a gente vai dizer algo aconteceu. E então, para mim aquilo aconteceu, para eu sei que aquilo foi muito forte. Então, aí a gente começa um processo, né? Então, esses eventos também, eles nos trazem um avanço. A lei é do progresso, então nós vamos cumprir a lei. Irremediavelmente nós vamos evoluir, não vamos parar. E o trabalho vai ser feito. Mas, claro, como nós ainda temos elementos vinculados muito fortemente ao ego, vinculados a vidas pregressas, a personalidades que eu era não apenas nessa vida, mas em outra, e que eu repeti, ficou gravado, tem coisas que eu vou ter mais dificuldade. E eu vou ter que suportar. Que é aquela fase, né, da alquimia de queimar dentro de si. Então, há coisas em mim que ainda estão difíceis de resolver e que me pegam. E que eu tenho que realmente suportar. Que é poder respeitar a natureza, que está virgem ainda, né? Nós temos coisas ainda que não estão tão legais quanto seres como um apóstolo, um ser nazareno, um artista, alguém que já chegou num pensamento, né, todo especial. A gente ainda está no nosso processo. Não importa muito o quão evoluído a gente está, porque geralmente se faz assim, de uma forma degradê. A gente está evoluído em algumas coisas e outras não, geralmente é assim. É difícil ser aquela coisa linear, né, bem e mal, polos opostos. Então, é só ir respeitando da onde eu estou. Então, a Joana vem falar a necessidade também de nós vivermos no presente, né? Que as técnicas de meditação tentam trazer, né? Questão da inspiração, da respiração, do viver o agora. Daí a gente vê aquelas mensagens, hoje é um presente, então isso tem um significado. Começa hoje.
dentro da tua rotina, às vezes fazendo polenta, tu tá evoluindo, às vezes ali passeando com o teu cachorro. Então, isso tem também um processo de aprendizado. Porque eu me dou muito valor, às vezes, no sentido de que, isso aqui eu já deveria, isso aqui eu tenho que fazer rápido, não deveria nem existir, né? E se Deus tem todas as coisas, está nos pequenos momentos também, né? Inclusive, os pequenos momentos são os principais responsáveis pelos grandes momentos. Que é o que os vários autores espirituais falam, né? Geralmente, aquele momento que eu escolhi, entre que tu pensa, estou estacionado, mas algo aconteceu, eu fui, tu podia ter escolhido, provavelmente tu podia estar lavando a louça e decidiu que tu ia mudar. Porque, sei lá, porque algo mudou, né? Então, ou pode ser uma tragédia. Tem gente que perde um filho, que para si, para o seu ego, é algo muito doloroso, inconcebível pela lei natural. E aquilo, às vezes, vira um processo de rever a vida, de rever, né, de dar valor de uma forma diferente. E de lidar com a dor, né, gente? A Joana, porque a gente pensa sempre, eu estava vivendo, daí eu virei um anjo. Veio o pensamento divino e me inundou. Não, né? É muito sofrimento, é uma forja de uma espada. Então, quando a Joana cita esses exemplos do Beethoven, quando fez a nona sinfonia, entrou, ela vai falar que nesses casos não desapareceram dos conflitos existenciais. Porque era uma época braba, como é a nossa, né? Eram muitos preconceitos, tu é cerceado de várias maneiras, como às vezes a gente é dentro de um clã, de uma cultura, de um país, de uma cidade. Então, aquilo é muito pequenininho perto de tudo que a gente almeja, todos os nossos desejos, nossas crises existenciais. E, além disso, aquele espírito tem questões. Ele tem desejos reprimidos, seja de ordem afetiva ou sexual, ela vai falar. Então, isso está forte, agressividades, coisas que vêm. E, às vezes, até para lidar com essa dor, é deslocado nessas grandes obras artísticas que são dadas de presente para a humanidade, como pinturas, como músicas, em momentos de extremo sofrimento, que é o que a gente não está sabendo fazer atualmente. O que eu vou fazer com essa dor? Eu vou comprar, eu vou transar, eu vou comer, eu vou viajar, eu vou andar pelo mundo inteiro, eu vou provar todas as comidas, eu vou provar todas as roupas, eu vou falar. Ou eu vou dormir. É essa infantilidade de se andar sem um propósito, como se realmente nossa vida fosse passar os dias de uma forma mais saborosa para o ego, né? E desvirtuar esses valores, porque daí, ao invés de me tornar uma pessoa atraente para o meu envelhecimento, eu me foco apenas no meu corpo. E esse corpo atraente vai me dar prazer. E o prazer me basta. E daí a gente vê matrimônios que não dão certo, a gente vê situações em que as pessoas se enganam de que estão felizes, de que estão em comum acordo, e não estão. E a Joana fala, para um relacionamento dar certo, vai depender do grau de consciência dos envolvidos. Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu sou. Né? E também existem fugas, claro, em formas de relacionamentos, né? Que ela também vai falar, não te enganes, não desculpa de que tu está salvando alguém, que tem muita gente que vive para salvar o marido alcoólatra, né? Ou que vive para salvar o filho. Quantas pessoas vêm? Que esse aqui não adianta, não tem jeito, não segue o que o doutor falou, que a pessoa se alimenta como quase um parasita inconsciente ainda, né? De como precisa de se ocupar daquilo, porque quem se ocupa com o outro não está se ocupando consigo. É a inércia das neuroses complementares, né? Se complementam e ficam paradas, né? Se retroalimentam muitas vezes, né? Eu passo que às vezes se um melhora, o outro piora daí, né? Porque perdeu aquele... Se um melhorar, o outro se perde, né? Porque perde a sua função, né? A gente vê muito na drogadição. Sim. Quando o cara melhora, a mulher não sabe o que vai fazer da vida dela. Passou todo o tempo cuidando da casa, tomando decisões, né? Sim. Desacomoda a neurose, né? Deixa de ser complementar. Sim. Então, realmente,
toda vez que eu foco muito em algo, pode ser até algo grandioso. Pode ser que eu realmente... Ou o contrário, eu me identifico com esse potencial de self. Eu quero ser uma pessoa... Não começa por uma má intenção. Eu realmente quero ser essa pessoa legal. E eu vou dedicar toda a minha vida por uma causa. E eu vou para essa causa, e eu compareço, eu vou... Só que dentro de mim eu não fiz processo nenhum. Daí não adianta de nada. Que é o óbolo da viúva, né? Eu vou lá, eu dou um monte, porque eu estou aposentado mesmo, então eu vou ali, né, fofoquear com as pessoas, é gostosinho, a gente toma um chimarrão. Eu estou fazendo a caridade, né, gente? Eu sou uma pessoa muito boa, né? Sou uma pessoa boa, então, assim, agora, quando é um processo que eu estou lidando com a minha falta de paciência, que eu estou lidando com a minha dificuldade de estender a mão para o outro, de escutar, e sem pensar, sinceramente, tá, criatura, eu já sei aonde tu quer chegar. Pelo amor de Deus, me economiza. Quando a gente consegue estar de verdade a favor, a serviço do processo do outro, porque sempre tem aquela coisa, eu dou um presente para o outro porque eu quero agradar, né? E se ele não gostou, daqui a pouco para ele não é útil aquilo. É um cachecol rosa que eu gostei, mas a pessoa não gosta de rosa. E eu me ofendo. Eu me ofendo, porque eu quero que goste do que, mas o outro não gosta, ele quer amarelo. É mal agradecido. Pior coisa é falta de gratidão. E daí fica aquelas papagaiadas inútil, né? Porque a gente se acha extremamente grato. Olha a pretensão para dizer isso. Se eu digo que a pior coisa é falta de gratidão, significa que eu sou grata à vida e tudo que eu faço é perfeito. Então, como é que tu não vai aceitar? Essas coisinhas a gente está sempre embrenhado, né, gente? E como é saudável os nãos, né? Quando tu coloca um limite na infantilidade do outro, quando tu coloca limite que é o teu limite com aquela pessoa, a pessoa vai crescer, ela não tem outra saída. Sim. Se tu fica incentivando a infantilidade e realmente, tadinha, precisa, tal, a pessoa continua criança. Nós precisamos dizer os nãos para ajudar, né? Porque aí tu vai ajudar, também vai te poupar, né? E nós precisamos dizer não a nós mesmos, né? É? Porque às vezes a gente tem uma situação em que está tudo ali, né? Precisamos ouvir, precisamos, às vezes, não decidir naquele momento, porque a impulsividade também é uma dessas nossas heranças, né? Então a gente acha que tem que resolver a vida naquele dia, que chegou uma questão, a questão tem que ser resolvida, até pelo estilo de vida que a gente vem levando e que a gente está se acostumando assim. Então eu prescrevo um remédio, daí está tudo resolvido, tu vai embora, né? Usar uma bengala, ela fala às vezes quando não adequado, quando não é aquela substância certa para aquela pessoa, pode prejudicar ainda mais o processo, pode debilitar. Ou uma infantilidade tremenda, né? Então, e muitas coisas a gente não consegue sacar de primeira, né? A gente precisa realmente levar aquilo, ficar com aquilo. Tu vê pessoas de 80 anos com atitudes concretas de 9 anos. Porque a vida não lhe deu os não suficientes, né, para poder crescer. Sofrimento necessário para o crescimento, né? Sim. A gente tem que conseguir raciocinar a tempo, né? E conseguir estar a serviço de algum propósito maior. Porque uma das tiradas que a espiritualidade dá é que a gente sempre tem que pensar no objetivo daquele serviço. Qual é o objetivo disso que tu estás fazendo? Muitas vezes nos embrenhamos no meio de caminho, ou somos pegos por algum complexo. A forma como aquilo foi dito, né? A condição e temperatura não está agradável, a gente vai se perdendo, às vezes, por detalhes. São os detalhes que a gente vai ficando, né? Inclusive em relação a nós mesmos. Então, é escutar com responsabilidade e tentar discriminar o que aquilo significa. Porque as nossas funções psíquicas inferiores, elas vêm também. Às vezes eu fui tomada por uma emoção que eu tenho dentro de mim e que eu estou mais sensível naquela área. E se eu não sei se que eu sou mais sensível naquela área, que aquele tipo de emoção feita, realizada nesse quadro,
me provoca uma reação, eu vou achar que aquela pessoa é uma megera. E às vezes a pessoa estava até bem intencionada. Ou estava fazendo outras coisas, né? Porque nem todo mundo está se ocupando com a gente. Isso é uma novidade, né? As pessoas estão pensando em outras coisas, às vezes. Mas a gente conseguir pensar qual é o objetivo é um pouco mais fácil. E não vamos conseguir agradar todo mundo, né, gente? Nós não vamos conseguir. A gente vai ter que tolerar que algumas pessoas vão fantasiar ao nosso respeito. Nós somos alvos de projeção o tempo todo. Mas eu não fiz nada, tu não fez nada, isso aí. É o processo do outro. Até porque a meta não é ser perfeito, sim ser inteiro, né? Exato. Bem lembrado. Isso aí, bem lembrado. Porque nós somos ainda ilhas de psique, né? Ilhas de caquinhos de vidas, de coisas mal resolvidas. Eu li que quando você morre, você se encontra com aquele que você poderia ter sido. Então, tem a vida não vivida, tem os personagens, tem as fantasias com as quais eu ainda vivo, né? Que eu crio fantasias também. Então, tudo isso está aí, essa zona acontecendo entre nós, né? A gente precisa, pelo menos, organizar e respeitar. Que esses seres ainda não estão integrados, não estão dialogando ainda. Então, quando a gente fala assim dessa questão das sensações, das emoções, elas vão continuar, né, atuando na nossa vida, na nossa trajetória, no nosso dia a dia. Ter uma emoção é muito natural, mas poder conviver com esse sentimento antes dele virar um sentimento. Pois é, essas emoções com o tempo, através do nosso processo de evolução do pensamento, elas vão se modificando? Eu podia dizer que o medo vai se transformar num outro tipo de sensação, de emoção, dentro desse processo evolutivo? O medo sempre vai ser o medo, né? A emoção ela vai existir. Porque não quer dizer porque eu estou plástico, eu cheguei num nível em que eu já não me deixo levar, em que eu já não sou levado pelas correntes, que eu não estou vivendo dentro de mim um processo. Um complexo vai ser sempre um complexo. Eu vou viver aquilo verdadeiramente. Aquele livro Libertação, não, o Renúncia, né, do Emmanuel, que a Alcione ela está ali na frente do amor da vida dela, né, ela é o ser angelical e ela quer reencarnar, e daí o amigo dela não é nem o anjo guardião, amigo, né, que são todos seres de um nível bem bom, assim. Olha, tem certeza? Fulano não está preparado ainda para isso que tu está querendo, né? Não, eu vou, porque eu também, mulher, né? Eu também tenho outras pessoas e outras coisas que eu combinei, né? E então vai ser importante eu ir, e tudo bem. E diz, mas tu pode te comprometer? Tem muitos que vão daqui e se comprometem. Não, mas eu vou. E ela vai e ele está no processo dele, não consegue entender, né? A questão do celibato, que ele tinha toda uma programação com ela, que se ele conseguisse cumprir, sem ceder ao homem primitivo, e eles iam ter o mérito de desencarnarem juntos, convivendo. Que eles não conseguiam, porque ele estava sempre no umbral, chorando e pedindo por ela, e ela veio, né? E ela já estava numa outra situação. Então, não se consegue isso, né? E num desses encontros, o Emmanuel cita que dentro dela estavam acontecendo coisas intraduzíveis, o sofrimento que ela estava sentindo. Dizendo não para ele com convicção, explicando que não tinha como, mas ela sofria muito, então a gente vai sofrer. Só que a forma de lidar é mais serena, porque algo foi conquistado. E quando algo é conquistado, além de dar uma paz, além de dar um comando, dar um controle, a gente não retrocede mais, né? Então, não tem como ela, um ser de luz, não ia ceder a uma coisa sem sentido, que talvez até que a culpa que ia causar nela ia ser muito pior do que o prazer de conquistar. Então, o espírito que está consciente, ele já não vai ter o prazer do roubo, de passar a perna em alguém, porque isso acaba virando uma brincadeira de criança, né? Que eu já não me proponho mais. Então, não é que eu não vou ter emoção, eu vou ter raiva. O que é a raiva? Eu estou potencializando o objeto externo.
Eu acho ele mais poderoso do que ele é e daí eu fico com raiva dele. À medida que eu coloco a coisa na medida certa, em que sim, o outro pode ser quem quiser, e isso não vai me detonar, eu já sinto menos raiva. Porque eu tiro o poder do objeto externo. Então, eu posso até ter aquela emoção, mas isso é só uma emoção. Não vira, né, um condensado de energia, um pensamento, uma obsessão. Na verdade, vai ser a mudança da forma de como eu vou conviver com essas emoções. Elas, de fato, vão continuar. O medo vai ser medo, mas a forma como eu vou conduzir, né, como eu vou elaborar, como eu vou transformar isso, é que vai se modificar, na verdade. Sim, Né? com certeza. Há uma educação do sentimento. Sim, há uma educação do sentimento, que é um dos nossos grandes temas evolutivos, né? Uma das nossas propostas aqui, pelo menos imagino que todos nós devemos ter nos comprometido, né? Que a gente educar agora os sentimentos, que a gente ia conseguir se ater ao que é mais importante, que é o nosso processo, que é o nosso self, que quando o ser é consciente, ele não bota fora toda uma trajetória por alguns segundos, né? Então, assim também tem que ser o self. Bom, então, ficamos com essa ideia, né, de um processo psicoterapêutico salvador, que tem a ver com esse processo delicado, de insistir e dolorido para o ego, né, que visa se curar, essa ideia, que a gente muitas vezes fica cego, ou por uma dor, ou por se deixar arrastar, ou por algo que nos é imposto momentaneamente. Então, é conseguir ver além. Eu acho que é mais ou menos essa ideia da Joana aí, né? Então, acho que é isso. A gente continua nos outros capítulos, e se qualquer coisa a gente retoma, né, na próxima aula.